A maioria das pessoas acredita que vencer uma discussão significa ter a melhor resposta, o melhor argumento ou a lógica mais afiada. Mas existe um movimento muito mais poderoso, silencioso e estratégico: o pivô tático da concordância total. Em vez de resistir, você faz algo inesperado. Você concorda. Não por fraqueza, mas por controle. É importante entender a diferença entre submissão genuína e o uso estratégico do que podemos chamar de sim reflexivo. Submissão é quando você se diminui, aceita a narrativa do outro e perde sua posição. Já o sim reflexivo é uma ferramenta consciente, usada para desarmar a situação sem se envolver emocionalmente. Quando alguém te ataca com uma crítica ou provocação, espera resistência. Essa resistência é o combustível da discussão. No momento em que você concorda, mesmo que parcialmente ou de forma estratégica, você corta esse combustível. A energia do conflito simplesmente perde força. Imagine alguém dizendo: "Você sempre estraga tudo." A reação comum seria se defender imediatamente, mas ao responder com um "pode ser, às vezes eu erro mesmo", você quebra completamente o roteiro esperado. A pessoa perde o impulso porque não há mais contra o que lutar. Isso acontece porque muitos ataques não buscam verdade, mas reação. Eles são projeções, tentativas de te colocar em uma posição defensiva. Quando você entra nesse jogo, você já está jogando no campo do outro. E nesse campo, a tendência é que você perca. Remover o ego dessa equação é um dos movimentos mais difíceis, mas também mais poderosos. O ego quer se defender, provar que está certo, restaurar a imagem. Mas quando você abre mão disso momentaneamente, você assume o controle da situação em um nível mais alto. No longo prazo, quem controla as próprias reações controla o ambiente ao redor. Não se trata de aceitar qualquer coisa, mas de escolher quando e como reagir. E muitas vezes a melhor resposta não é um ataque, mas um movimento estratégico de neutralização. Agora, para entender melhor esse jogo, precisamos analisar como funciona a construção de uma armadilha psicológica. Um manipulador não ataca de forma aleatória. Ele cria uma narrativa, uma moldura onde você já está errado antes mesmo de falar. Essa moldura depende totalmente da sua negação para se sustentar. Quando você nega, você entra no jogo e valida a estrutura criada. Cada justificativa sua reforça a posição de quem está te atacando. Sem perceber, você ajuda a manter a armadilha de pé. É aqui que entra a estratégia de concordar e amplificar. Ao invés de negar, você aceita e leva a ideia ao extremo. Se alguém diz: "Você nunca leva nada a sério", você pode responder: "É verdade. Sou praticamente um desastre ambulante." Isso cria um efeito inesperado. O agressor, que esperava resistência, agora se vê diante de algo absurdo. E o mais interessante é que, de repente, ele precisa defender a própria acusação. Aquilo que antes parecia uma crítica forte começa a perder credibilidade. Essa mudança gera um deslocamento interno muito importante. Você deixa de ser a vítima da narrativa e passa a ser um observador da situação. Você enxerga o comportamento do outro como uma tática, não como uma verdade absoluta. E quando você observa, você não reage automaticamente. Você escolhe. Essa escolha é o que separa pessoas reativas de pessoas estratégicas. É o momento em que você assume controle emocional e mental da situação. Na prática, isso cria um fenômeno interessante que podemos chamar de efeito de vácuo. Quando alguém tenta provocar e encontra zero resistência, algo quebra. Existe uma espécie de travamento na dinâmica da interação. A pessoa esperava conflito, troca de acusações, aumento de intensidade. Mas quando isso não acontece, ela fica sem direção. É como se o sistema dela perdesse o roteiro. E essa confusão é visível. Alguns vão tentar intensificar ainda mais, dobrando a aposta e ficando mais agressivos. Outros simplesmente recuam, porque percebem que não estão conseguindo o efeito desejado. Em ambos os casos, você mantém o controle. Esse tipo de abordagem também traz benefícios importantes em ambientes tóxicos. Seja no trabalho, na família ou em relações pessoais complicadas, evitar a escalada de conflitos.
pode proteger sua saúde mental e até sua segurança. Nem toda batalha vale a pena ser lutada no momento em que surge. Às vezes, o melhor movimento é desarmar a situação, ganhar tempo e preservar energia. Isso não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência emocional. Mas para aplicar isso bem, é fundamental desenvolver o desapego emocional. Falar algo que você não acredita, apenas como estratégia, pode parecer estranho no começo. Por isso, é importante ter clareza interna sobre o que você está fazendo. Um passo prático é focar na respiração antes de responder. Criar um pequeno espaço entre o estímulo e a reação já muda completamente sua postura. Esse espaço é onde a estratégia acontece. Outro ponto é lembrar que você não precisa convencer ninguém naquele momento. Seu objetivo não é ganhar a discussão, é manter o controle da situação. Essa mudança de foco transforma completamente sua comunicação. Também é importante usar essa estratégia como algo temporário. Ela serve como uma ponte, não como um destino final. Em algum momento, você pode e deve estabelecer limites claros ou até se afastar da situação. Concordar estrategicamente não significa aceitar desrespeito de forma permanente. Significa escolher o melhor momento e a melhor forma de lidar com ele. É uma forma inteligente de evitar desgaste desnecessário. Com o tempo, você começa a perceber que muitas discussões nem chegam a acontecer, porque sem reação, sem conflito, sem combustível, elas simplesmente não se sustentam, e isso muda completamente sua experiência social. No final das contas, o verdadeiro jogo não é sobre vencer argumentos, é sobre preservar sua paz, sua energia e sua clareza mental. Quem entende isso começa a jogar em outro nível. E é aí que acontece a virada mais importante. Você deixa de tentar ganhar a discussão e passa a ganhar tranquilidade. Essa é a verdadeira vantagem de quem domina essa estratégia. Se você quer aprender a se defender com inteligência e manter o controle em qualquer situação, já se inscreve no canal agora. Se gostou deste vídeo, também vai gostar do podcast À Esquerda da Tela.